Você sabia que até 40% dos pacientes com personalidade borderline recebem o diagnóstico de transtorno bipolar por engano? Isso não é só um detalhe. Tratamento errado significa um maior risco de recaída ou até de hospitalização. E hoje nós vamos comparar ponto a ponto o que a literatura mais recente nos fala sobre como diferenciar o transtorno bipolar do transtorno de personalidade borderline. Se você chegou agora no canal, muito prazer. Meu nome é Andressa Juliana, eu sou uma psicóloga com foco em transtornos de personalidade e aqui no canal eu compartilho conteúdos voltados para esse tema. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes de mais nada, nós precisamos compreender o que cada diagnóstico contempla olhando para o DSM-5. Transtorno bipolar é caracterizado por oscilações de humor entre episódios de humor elevado, mania ou hipomania, e episódios depressivos. Essas fases podem ter duração entre dias, semanas e até meses, e entre elas o paciente fica em episódios de estabilidade. Já o transtorno de personalidade borderline é definido como um padrão de instabilidade interpessoal, na autoimagem, no afeto, além de impulsividade acentuada. As oscilações emocionais dos pacientes com borderline, elas tendem a durar horas e às vezes até dias, e são muitas vezes desencadeadas por conflitos interpessoais ou medo do abandono. Note que, embora ambos os diagnósticos apresentem alterações no humor, a duração, a origem e a persistência desses sintomas tendem a ser diferentes. A principal diferença clínica está no ritmo das mudanças de humor. No transtorno bipolar, nós temos episódios maníacos que podem durar 4 dias e episódios hipomaníacos que podem durar até 7 dias. Embora nós saibamos na prática clínica que os nossos pacientes podem permanecer por muito mais tempo com uma certa instabilidade desses episódios. Episódios depressivos já podem durar semanas ou meses e exigem critérios específicos de severidade, como a presença de anedonia, alterações no apetite, no sono ou ideação suicida. Em alguns períodos, o paciente pode estar eutímico, ou seja, sem estar em um desses episódios. Embora existam essas classificações, nós sabemos que pessoas com transtorno bipolar, sem tratamento adequado, tendem a passar por diversos episódios ao longo da vida, com durações diferentes, e a maioria desses episódios são mistos, ou seja, uma mistura de um episódio depressivo com sintomas de mania, ou episódio de mania com sintomas depressivos. Já no transtorno de personalidade borderline, a instabilidade ela pode durar minutos, horas, dias. As mudanças de humor são desencadeadas principalmente pelas relações interpessoais do paciente. Por exemplo, comportamentos de outras pessoas importantes para o paciente podem desencadear uma reação emocional. O sentimento de vazio, que é um sintoma depressivo, ele tende a permanecer mesmo quando o paciente não está em crise ou um sentimento muito intenso. Embora ambos possam apresentar desregulação emocional e impulsividade acentuada, a duração e o padrão dessas oscilações são fundamentais para que a gente possa fazer essa diferenciação. Outro ponto de distinção é como cada um desses transtornos afeta de maneira diferente a identidade e as relações. No transtorno de personalidade borderline, nós temos a presença de perturbação da identidade, geralmente. Os pacientes eles tendem a ficar confusos sobre quem são, sobre a própria identidade, e eles tendem a vasculhar o ambiente em busca de aprovação ou de saber o que eles devem pensar, sentir e fazer. As relações interpessoais desses pacientes tendem a ser caracterizadas por períodos de desvalorização e idealização, com medo extremo do abandono. Esse padrão está listado de maneira clara como um dos possíveis sintomas lá no DSM-5, instabilidade das relações e da autoimagem. No transtorno bipolar, a autoimagem ela costuma ser relativamente mais estável quando o paciente está eutímico. As relações elas podem ser sim muito afetadas, principalmente nos episódios de mania, por conta dos comportamentos sociais que podem ser inapropriados, ou nos episódios depressivos também, por conta do retraimento. Mas a gente não há um padrão crônico de idealização e desvalorização. No transtorno de personalidade borderline, o medo do abandono
sono e as mudanças na autoimagem tendem a fazer parte do núcleo central do transtorno. Já no transtorno bipolar, essas alterações tendem a ser mais secundárias aos sintomas dos episódios. Muitos pacientes com personalidade borderline apresentam comportamento autolesivo, sem ideação suicida, repetidamente e geralmente tem um histórico de tentativas de suicídio. De fato, os estudos nos mostram que até 75% desses pacientes já se envolveram em algum momento com autolesão. Já no transtorno bipolar, a autolesão ou a ideação suicida, ela tende a ocorrer dentro de um episódio maníaco, depressivo, um episódio misto. Mas eles não são um traço permanente. Fora dos episódios, esse risco ele diminui significativamente. Além disso, a impulsividade na personalidade borderline, ela tende a estar ligada com o medo do abandono. Já no transtorno bipolar, a impulsividade tende a aparecer nos episódios principalmente de mania ou hipomania. Esses padrões nos ajudam a entender por que a intervenção imediata no transtorno de personalidade borderline tem a ver com estratégias de tolerância ao mal-estar, já no transtorno bipolar, com a questão da medicação. Então, como, na prática, nós podemos evitar equívocos? Existem 4 passos baseados em protocolos aceitos. Uma anamnese cronológica detalhada. Levante com o seu paciente o histórico das oscilações de humor que ele teve ao longo da vida. Identifique datas, momentos de estresse, uso de substâncias. Você pode, inclusive, para fazer isso, usar uma ferramenta que eu gosto muito, que é o gráfico de linha da vida. Pergunte sobre intervalos de eutimia, fase de estabilidade desse paciente, e avalie o que é que estava acontecendo na vida dele nessas fases. Use entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas se você tiver dificuldade. Utilize instrumentos como, por exemplo, a SCID-5, que lá você vai ter a parte que avalia o transtorno de personalidade borderline e a parte que avalia o transtorno bipolar. Esse recurso tem validade e confiabilidade comprovada. Observe padrões interpessoais. No transtorno de personalidade borderline, você precisa observar padrões de idealização, desvalorização ou muito medo do abandono. No transtorno bipolar, você deve observar se as mudanças no comportamento social do paciente estão associadas a outros sintomas de algum episódio de humor. Por último, use registros do humor. Oriente o seu paciente a se automonitorar, monitorando sono, humor, eventos estressantes por pelo menos 4 semanas. Isso vai te ajudar a identificar se há um padrão cíclico do transtorno bipolar. No transtorno de personalidade borderline, você vai observar mudanças de humor, comportamentos impulsivos que eles podem acontecer e mudar em questão de horas. Muitas vezes sem qualquer relação direta com mudanças biológicas como sono e apetite, mas sim com outros fatores principalmente relacionais. Se você seguir esses passos, a chance de um diagnóstico equivocado diminui drasticamente. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo muito detalhado sobre os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade borderline. Para quem quiser assistir, eu vou deixar aqui na descrição. Para encerrar, eu quero reforçar que transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar são condições distintas, mesmo que eles compartilhem alguns sintomas de instabilidade. É necessário avaliar, como eu falei, a duração das oscilações, o padrão relacional e o histórico longitudinal do humor. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, caso você tenha gostado, e me acompanhar lá no Instagram, que lá eu compartilho mais conteúdo sobre esse tema.